Eu sou a tia Adele. E eu sou a tia Tayane. Hoje nós vamos passar um tempinho juntos aqui no nosso Culto Kids. Eu trouxe para vocês hoje um presente. Na verdade, dois presentes. Quem gosta de ganhar presentes? Eu gosto. Tia Adele. Todo mundo gosta de um presente, não é? E eu queria perguntar para vocês aí em casa, qual presente vocês escolheriam? Fala aí com a mamãe de vocês, qual o presente que vocês queriam ganhar? Esse presente ou esse presente? E você, tia Tayane, qual presente você escolhe? Tia Adele, eu escolho esse, porque ele é mais bonito, né? Ele aparentemente é bem mais bonito. Verdade. E vocês, crianças, também escolheram esse? Então, como a tia Tayane escolheu esse presente, porque ela falou que é um presente mais bonito, né? Eu vou pedir ela para abrir esse presente. Vamos ver o que tem dentro desse presente? Vamos ver, crianças. Olha só. Aqui nós temos cebolas, tia Adele. Olha só, crianças, são cebolas. E aí, vocês gostaram desse presente ainda? Continuam achando esse presente mais legal, mais bonito? Vocês gostam de cebolas? Eu não gosto não, tia Tayane. Eu também não gosto muito, tia Adele. Pois é. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Muitas vezes nós escolhemos as coisas, os presentes, escolhemos as nossas amizades, né? Muito pela aparência. Porque nós olhamos, né, pro lado de fora, nós olhamos para aquela embalagem e achamos muito bonito. E nós, às vezes, queremos aquilo que é bonito, não é verdade? Só que o que aconteceu? Quando nós abrimos, quando nós olhamos a parte de dentro desse presente tão bonito, não valia tanto a pena. Porque ali dentro tinham só cebolas, né? E às vezes a gente olha para uma embalagem que às vezes ela não é tão bonito assim por fora e às vezes dentro dela tem algo que tem muito valor, algo que nós gostamos, algo que nos interessa. Não é verdade? Vamos ver o que tem dentro dessa embalagem então? Olha aí, e vocês? O que vocês acham que tem? Imaginem aí comigo. Tan, 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 tan. Vamos ver? Ó, nossa! Olha o que tem dentro dessa embalagem. Olha, tia Tayane. Chocolate. E aí, quem gosta de chocolate? Eu gosto. Eu também. Então, né? E o que aconteceu então? Essa embalagem que não era muito bonita por fora, mas dentro tinha algo que pra gente tem valor. Algo que a gente gosta. Deixa eu falar uma coisa para vocês então. Com Jesus é assim também, né? Jesus não olha para o nosso exterior, não olha para a nossa aparência, mas ele olha para aquilo que tem dentro de nós. Ele olha para dentro do nosso coração. No nosso coração tem que ter algo que agrada a Jesus, né? Isso vai refletir nas nossas ações, na nossa forma de tratar o nosso amigo, tratar a nossa família, na nossa forma de pensar. E é isso que importa para Jesus, aquilo que está dentro de nós. Então, a partir de hoje, nós não vamos mais olhar para aquilo que está de fora. A gente vai olhar para aquilo que está de dentro, para aquilo que realmente tem valor. Não é verdade? O chocolate não é muito mais gostoso que a cebola? Apesar da imagem da cebola, né? Da embalagem de fora da cebola ser mais bonito. Então agora a gente precisa conhecer, né? Ver o que tem dentro da pessoa, não é verdade? E hoje a tia Tayane vai contar uma história para nós. Uma história de um menino que tinha um coração muito bonito. Vamos escutar a história com a tia Tayane então? A Bíblia nos conta, crianças, a história de um menino, assim como vocês. Esse menino, ele morava no campo e o seu pai se chamava Jessé e tinha 8 filhos homens. E esse menino, ele era o filho mais novo de Jessé. Você já sabe quem era?
Fala aí para mamãe, para o papai o nome dele. Isso mesmo, crianças. Era Davi. Esse era um menino. Esse é o menino que nós vamos contar a história hoje. Davi, ele ficava lá no campo cuidando das ovelhinhas de seu pai. Davi, ele era um pastor de ovelhas. Ele, lá mesmo sozinho no campo, ele pegava a sua harpa e tocava lindos louvores para o Senhor. Davi, lá, quando aparecia algum animal feroz para devorar uma de suas ovelhas, Davi, ele não tinha medo. Ele enfrentava, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Assim, ele enfrentou um urso, enfrentou um leão, porque ele sempre soube que Deus estava com ele. Crianças, um dia, Deus pediu para o profeta Samuel ir até a casa de Jessé para ungir um novo rei para Israel. Nessa época, o rei era Saul. Porém, Deus não estava contente com Saul. Olha só, Deus está triste com Saul porque ele tinha desobedecido às ordens dele. Então, o profeta Samuel vai até a casa de Jessé. Quando ele chega lá, ele encontra 7 filhos de Jessé. E quando logo que ele vê o filho mais velho de Jessé, que era alto, forte, tinha até um porte de rei, ele pensou, é esse o ungido, esse será o ungido do Senhor. Porém, Deus disse, não olhes a aparência nem a altura, porque eu não vejo como vê o homem, porque o homem olha a aparência e eu olho o coração. Assim, foi passando todos os filhos de Jessé e nenhum deles foi o escolhido por Deus. Então, o profeta Samuel perguntou para Jessé, você tem mais algum filho? E vocês lembram, crianças, que a tia falou lá no início que Jessé tinha 8 filhos? Então, o Jessé disse para Samuel, sim, tem mais um, Davi. Davi está lá no campo cuidando das ovelhas. Então, pediram para chamar Davi. Davi, ao chegar, Deus disse para o profeta Samuel, sim, é esse o meu escolhido. Unja-o. Então, o profeta Samuel pegou a vasilha com o óleo e derramou sobre a cabeça de Davi. E a partir desse dia, crianças, o Espírito do Senhor passou a estar sobre Davi. Mas como assim, tia Tayane? Como ele foi escolhido tão pequeno? Ele só cuidava de ovelhas. Tia Adélia, porque o Senhor, ele olha o nosso interior, ele vê o nosso coração. E assim foi com Davi. O Senhor olhou o coração de Davi e o Senhor se agradou do coração dele. Crianças, vocês acham que Davi logo foi morar no palácio e logo se tornou rei? Não, Davi voltou para o campo e continuou a cuidar das ovelhas de seu pai. Assim, crianças, o tempo foi passando, e Deus estava providenciando um jeito de Davi ir para o palácio de Davi se tornar o rei de Israel, assim como havia sido prometido para ele. Nesse tempo, Deus fez com que o coração de Saul ficasse perturbado, agitado. Saul não conseguia nem dormir direito. Os seus empregados tentavam fazer de tudo para alegrar ele, para acalmar, porém não conseguiam. Então, tiveram uma ideia. Eles pensaram assim, vamos chamar uma harpista para tocar para Saul. Assim, ele irá se acalmar. E quem vocês acham, crianças, que os empregados pensaram em quem? Foi, isso mesmo, foi em Davi. E Davi, assim, foi para o palácio tocar harpa para o rei. E quando Davi tocava,
o rei logo se acalmava. Ele conseguiu voltar a dormir e toda a agitação passou. O tempo, crianças, continuou a passar. E houve um tempo em que estava havendo uma guerra entre os israelitas, que era o povo de Deus, e os filisteus, que era um povo inimigo de Deus. Entre o povo filisteu havia um gigante, crianças. Isso mesmo, um gigante, assim, ele tinha uns 3 metros de altura, tia Adélia. Muito grande? Sim, e esse gigante estava amedrontando todo o povo de Israel. E ali entre o povo não tinha ninguém que tinha coragem de enfrentar esse gigante. Estavam ali entre o povo 3 dos irmãos mais velhos de Davi, porém eles também estavam com medo. Nesse tempo, crianças, Davi estava lá na casa dele, aí continuava pastoreando as ovelhas. Jessé, então, pediu para que Davi fosse levar comida para seus irmãos na guerra. Davi, como tinha um coração obediente, ele logo obedeceu, pegou a comida e foi para a guerra levar para os seus irmãos. Quando Davi chega na guerra, ele se depara com essa situação, crianças. Lá estava um gigante que se chamava Golias, amedrontando o povo, zombando, rindo, e ninguém tinha coragem de ir e lutar com ele. Já havia, crianças, 40 dias que Golias estava afrontando o povo de Israel. Davi, quando viu essa situação, ele logo pensou, eu vou lutar com esse gigante. Porém, todos olharam para Davi e pensaram, mas tão pequeno, tão fraquinho, ele não vai conseguir. Aí, gente, Davi foi até Saul, o rei Saul, e contou para Saul como ele havia matado um urso, matado um leão, e que o Senhor estava com ele. Por isso, ele sabia que ele seria capaz de guerrear contra Golias. Então, o rei Saul pensou, vou colocar em Davi uma armadura. Então, Saul foi lá, pegou uma armadura, colocou a armadura sobre Davi. Porém, crianças, Davi, ele não estava acostumado a usar uma armadura. Davi, ele nunca tinha estado numa guerra, ele nunca tinha guerreado. Então, ele sentiu aquela armadura desconfortável, pesada, e ele resolveu então tirar essa armadura e ir guerrear sem ela. Davi, pegou a sua funda, pegou 5 pedrinhas e assim ele foi contra Golias guerrear com ele. Golias olhava para Davi e ria dele e zombava. Porém, Davi disse assim para Golias, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você afrontou. Assim, crianças, Davi pegou uma das pedrinhas, colocou na funda, girou e acertou bem na testa do gigante e derrubou o gigante do Golias. Assim, ele pega a espada do próprio Golias e corta a cabeça de Golias. Assim, o Senhor deu a vitória para Davi nessa guerra. Assim, crianças, o tempo continuou a passar. Foram 13 anos desde quando o profeta Samuel esteve na casa de Jessé, ungindo Davi. Davi, ele sabia que o Senhor tem um tempo determinado para cada coisa. E ele sabia que chegaria o tempo da promessa se cumprir. E somente depois da morte do rei Saul, o povo teve que escolher um rei, um novo rei. Crianças, e sabem quem que o povo escolheu? Isso mesmo, Davi. Agora sim chegou o tempo de Davi ir morar no palácio, de Davi se tornar o rei de Israel. E durante o tempo em que Davi reinou, ele teve que enfrentar muitas batalhas, crianças. Porém, todas elas Davi venceu.
porque o Senhor estava com Davi. Assim, crianças, também é conosco. O Senhor, quando andamos com o Senhor, Ele sempre irá guerrear por nós e nós iremos vencer. Deus, Ele encontrou em Davi um coração que o alegrava. Um coração humilde, um coração sincero, um coração obediente. E da mesma forma, Deus está à procura de corações que o agradem. Deus é fiel e Ele quer usar você para uma grande obra. Isso mesmo, crianças, você, mesmo pequeno, assim como foi com Davi. Mesmo ele sendo pequeno, Deus o usou, pois como nós aprendemos hoje, Deus, Ele não olha a aparência, Deus olha o nosso coração. Olha que bacana, crianças. Vocês gostaram da história de Davi? Davi era um menino, mas um menino muito corajoso quando ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido pelo coração dele, porque o coração dele agradava o Senhor. Como está o nosso coração? O nosso coração precisa agradar a Deus. Tá bom, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado, né? E que vocês possam compartilhar com as pessoas aí da sua casa, né? Como que nosso coração deve ser parecido com o de Davi, tá bom? Não esqueçam de curtir, né? Deixar a sua curtida, deixa o seu like aí, né? E nós esperamos vocês no próximo sábado para mais um Culto Kids. Fiquem com Deus, um beijo. Beijo. Desde bem pequeno, Davi foi preparado para ser um grande rei. Viveu experiências e muitas emoções. Ele estava em treinamento para cumprir sua missão. Ouça bem com atenção.
desde bem pequeno. Crianças, peçam ajuda ao papai e à mamãe no nosso QR Code. Coloquem a tela do celular e vocês terão acesso a todas as nossas programações. Não deixem de fazer isso, é muito bacana, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.